Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conhecendo mais sobre a doença fibromialgia, né? Também falando sobre a lei recentemente sancionada, lei de autoria do deputado Wilson Filho, da nossa casa, da Assembleia Legislativa da Paraíba, que dá mais direitos às pessoas com fibromialgia, direitos semelhantes à pessoa com deficiência. Então, a partir de agora, desde o dia 28 de maio, essas pessoas que têm o diagnóstico da forma que a lei vai realmente requerer, né, que é um diagnóstico que precisa ser dado por uma equipe multiprofissional, então tem um certo rigor, é preciso ter um cuidado com esse diagnóstico. Então essas pessoas vão ter acesso à carteira de identificação da pessoa com fibromialgia e essa carteira ela vai ser confeccionada tanto pela Assembleia Legislativa em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. E também a lei estabelece que as pessoas com fibromialgia terão acesso ao cartão de passe livre intermunicipal. Então, se você já se enquadra dentro dessas condições, pode procurar também aí o seu benefício, né? Uma vitória para essa classe que a gente sabe que sofre muito. É importante lembrar, gente, que essas leis são feitas para aquelas pessoas que realmente precisam. Muitas vezes a gente passa por condições que até semelhantes, que são condições que também levam à dor, mas é importante a gente ter compaixão, ter empatia pelo outro, pela dor do outro. Quem é a pessoa que tem realmente direito a esse benefício? Se a gente pensar um pouco nisso, se a gente realmente ofertar aquele direito para quem realmente precisa, para quem realmente sofre, para quem realmente tem uma condição incapacitante, a gente vai evoluir muito mais enquanto sociedade. A gente vai conseguir fazer com que a vida do outro seja muito melhor, ou mesmo a minha, se eu estou dentro dessa condição, ou mesmo a minha. Então é importante que tenhamos uma consciência cidadã quando a gente vai ter acesso a qualquer tipo de benefício, não é mesmo? A qualquer tipo de benefício que estão aí abertos para nós, abertos à nossa sociedade. E que bom que a nossa casa, a Assembleia Legislativa, luta pelos nossos direitos e luta pela melhor qualidade de vida da nossa população. Falei muito, doutor Marcos. Coisas importantes, falou coisas importantes. Falamos bastante, doutor Marcos. A gente estava conversando, inclusive, no intervalo, um pouquinho sobre a importância de dar melhores condições de tratamento às pessoas com fibromialgia. O que é que o senhor fala sobre isso? O que é que essas pessoas precisam? O senhor convive diretamente com elas, né? O senhor escuta as angústias dessas pessoas, conhece as dores dessas pessoas, conhece um paciente que tem um quadro brando, conhece um paciente que tem um quadro agravado. Então, fala pra gente, como é que podemos tratar melhor dessas pessoas? Então, a história da interação, da multidisciplinaridade dentro do tratamento da fibromialgia é fundamental. A gente acha muito importante uma lei como essa, que vem para dar mais visibilidade, inclusive, à patologia, porque a visibilidade é importante, porque ela nos torna mais, como você falou, empáticos com aquele problema e traz toda a população para que nós tenhamos um olhar diferenciado sobre esses pacientes. Mas vai além, né, do cuidado desses pacientes, vai além dar direitos à carteirinha, ao cartão de reconhecimento do fibromialgico. A gente precisa de ir além, né, que é dar mais direito a tratamento de qualidade, dar mais direito ao acesso ao especialista, ao médico que está mais afeito, né? Habitualmente o reumatologista, mas o neurologista trata muito a fibromialgia, o psiquiatra, ele faz parte desse time, né? Os outros colegas da área de saúde, da fisioterapia, da fisiatria, da educação física, o educador físico é fundamental, às vezes o terapeuta ocupacional, o psicólogo. Então esse time tem que estar reunido e o ideal é que nós tivéssemos mais serviços multidisciplinares para o acolhimento do fibromialgico, né? Talvez a leitura fosse melhor realizada por esse time, né? Lá na Unifesp, a gente tinha na época da residência e do mestrado na Unifesp, a gente tinha lá a Escola São Francisco, que era um serviço onde é um modelo ACD, um modelo SAR, onde você tem todos os especialistas que passam por aquela doença à disposição do paciente e todos faziam a sua leitura e o conjunto daquelas leituras traziam para o paciente a melhor terapêutica, a melhor conduta, a melhor inclusão. Então não é só remédio, né? Existem drogas interessantíssimas, né? Remédios que vão atuar na qualidade do sono, remédios que vão equilibrar aquele problema do desequilíbrio dos neurotransmissores. Tudo isso é muito importante, mas o paciente tem que ter acesso a isso. Então, uma série de remédios que podem ajudar o paciente ainda não foram disponibilizados
por lei, né? Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, né, são processos lentos, né? A gente propõe, as sociedades médicas propõem, mas eles são lentos na aquisição dessas novas terapias. Isso é muito importante para esses pacientes. Eu julgo eu aqui como médico que trata o paciente, que dá a ele um centro de referência para tratamento, disponibilidade mais frequente das drogas e mais rápida, mais célere, né? Da disponibilidade dos remédios, das terapêuticas adicionais, adjuvantes, da fisioterapia, da educação física, da psicologia. Esse conjunto de direitos, eles são muito mais importantes do que os direitos à carteirinha, ao PCD. Então, a gente tem que caminhar nessa outra via aqui, ela está lenta. A via do direito esses benefícios aí que são votados nas assembleias Brasil afora, né? Cada vez mais você tem estados que têm leis para o fibromialgia, isso é muito importante, proteger essa população. Prefeituras, né, que têm sua própria legislação, isso é muito importante, mas essas prefeituras e esses estados deveriam também estar cuidando do acesso ao tratamento. Eu fui ler a legislação do Chile, né? O Chile tem uma legislação própria sobre fibromialgia, fala de uma série de direitos. Eu fui procurar os direitos de um por um do Chile e a gente não vê falando do direito à carteirinha ou ao cartão do fibromialgia. Eles estão lá somando direito a acesso a terapêuticas mais eficientes, a remédios de vanguarda que estão chegando por aí, acesso às medidas, né, da fisioterapia, do cuidado, né, fala muito sobre o cuidado com a discriminação, né? Então eles têm direito a ser reconhecidos como tal e tratados e acolhidos, né? Não obrigatoriamente por uma carteirinha. Como nós temos no Brasil essa coisa da discriminação das pessoas, de forma global, né? Às vezes acaba que você tem que colocar uma carteira no peito, um cartãozinho no peito da pessoa dizendo: eu sou portador de autismo, falo sobre isso, eu tenho um filho autista, então eu sei o que é a discriminação sobre esse aspecto, do fibromiálgico, né, do depressivo. As pessoas vão ter que andar com cartão, eu tenho depressão, eu tenho autismo, eu tenho fibromialgia. É muito ruim que seja assim. Então, sinal de que nós vivemos numa sociedade ruim, doente, né? Pouco acolhedora, não empática, né? Então, a gente precisa de mais direito ao acesso aos remédios, centros médicos de referência sobre fibromialgia, uma vez que essa patologia não para de crescer. Por que não para de crescer? Porque o mundo não para de piorar como mundo, como relacionamento, como exigência de resultados, como metas a bater, como exigência de que você tem que ser vencedor, e se você não é vencedor, se você não é vitorioso em todos os seus processos, você é cobrado de uma forma que lhe leva a sofrer psicologicamente, e esse sofrimento psicológico ele é porta de entrada para a dor crônica. Chame de dor crônica ou chame de fibromialgia, é dor, é sofrimento e precisa ser cuidado. Essas pessoas que o senhor trata, o senhor conhece, enfim, uma infinidade de pacientes, certamente o senhor conhece aquela pessoa que tem acesso, uma pessoa que não tem tanto acesso, ou mesmo que não adere ao tratamento que se é sugerido. O senhor percebe como a diferença da pessoa que tem fibromialgia e consegue ter acesso a bons tratamentos, que consegue ter acesso a um exercício físico? O senhor percebe um impacto maior, positivo na vida dessa pessoa, doutor, quando ele consegue fazer todo o suporte de tratamento? Certamente, certamente. A gente costuma ler, a literatura disponível vai falar sobre isso, a fibromialgia é uma doença crônica, né? A literatura vai dizer pra gente, a gente fala isso na sala de aula para os alunos, que a fibromialgia é uma doença que não tem cura. Mas se você me perguntar, sinceramente, se eu já vi um paciente que curou daquilo que era classificado nele como fibromialgia, eu vou dizer que sim. Pessoas que viviam em empregos de má qualidade, que tinham uma vida ruim, que tinham um sofrimento de relacionamentos tóxicos, e a gente fala dessas pessoas, principalmente das mulheres, né? Porque a proporção é em torno de 9, em algumas casuísticas você vai falar de 20 mulheres para um homem com fibromialgia. Mulheres jovens. E a vida levou aquela mulher para um ambiente de sofrimento, uma condição de sofrimento psicológico, às vezes físico também. E a mudança, né? Isso é que é difícil, né? Mudar de vida é muito difícil. Sair de uma condição de abandono, de às sofrimento, de pobreza, de dependência, é difícil, né? Mas aqueles que conseguiram, eu já vi isso acontecer, eu encontro com eles na praia ou com elas na praia, caminhando, fazendo exercício e dizendo para mim: não fui mais lá no seu consultório porque eu não tenho mais aquela doença, eu não tomo mais aquele remédio para dormir que eu tomava antes.
Mas a vida tem que mudar, e mudar a vida é muito difícil. O médico não tem essa capacidade, toda essa equipe de saúde não tem essa capacidade de mudar a vida. O que nós temos é a capacidade de informar o paciente que essa mudança é necessária e que essa mudança pode acontecer e que essa mudança pode curar uma doença que é dita na literatura que não tem cura. Pois é, e aí quando o senhor vai colocando, vai nos explicando, inclusive vai bem além apenas do suporte de saúde, né, de uma forma ampla mesmo, né, e aí vai até encontro do suporte social também. Quando a gente leva em consideração mulheres que enfrentam relacionamentos abusivos e muitas vezes dependem dessas pessoas e não conseguem, né, ter o verdadeiro apoio para virar essa página, virar a chave, enfim, a gente toca também em outras realidades que são bastante complexas, mas que também fazem parte desse escopo aí da fibromialgia, né? Claro, gente, a gente está falando aqui, o doutor está falando agora de um perfil, mas a gente sabe que existem uma infinidade, né? Estamos falando de um dos vieses, existe uma infinidade. Então, doutor Marcos, muitíssimo obrigada. Se a gente tivesse mais meia hora, acho que dava para esticar mais. Certamente. O tema é amplo, né? Ele é pulsante, palpitante. E a sociedade demanda muito, né? Porque são muitas pessoas portadoras de fibromialgia. Então a sociedade está demandando muito por esse tema e a casa legislativa é a casa do povo, é a casa da sociedade. Nada melhor do que um dos nossos deputados e nas casas legislativas municipais, um dos vereadores, né, trazerem ao plenário a propositura, a discussão, o debate. A gente espera que, além, como a gente conversou aqui antes, além desses direitos aí que são importantes, esses outros, né, que dizem respeito ao cuidado, ao tratamento da doença. A gente quer tratar esses pacientes e reabilitá-lo, isso é possível. Sim, obrigada mais uma vez, doutor Marcos, obrigada a você que esteve conosco, que fez parte dessa conversa, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais. E é isso, estamos aqui para tentar te ajudar também, tentar fazer que você conheça melhor essas condições e hoje, em especial, trazendo também essa lei, que é uma lei muito festejada na nossa sociedade, pelas pessoas também que sofrem, que passam por essa condição e a gente traz tudo isso para você. Um beijo carinhoso, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo Viva Saúde. Até a próxima!